Então vamos lá. E como a gente sabe, a gente sempre pode... uma maneira de obter os campos elétrico e magnético, né, é através dos potenciais. Isso é uma maneira de ir mudando o jeito de obter o que a gente realmente precisa saber, que é quanta energia está sendo transferida de um lugar para o outro, ou quanta energia está envolvida em alguma coisa. Então, o que a gente realmente precisa saber, o que é fisicamente, o que a gente consegue fisicamente medir ou sentir é a força. Mas a gente sabe que para obter a força em newtons, basta eu saber os campos elétrico e magnético, e para saber os campos, basta eu saber os potenciais. Então, dessa maneira. E é claro que tem uma relação entre os potenciais. O caso mais simples lá na eletrostática é de que basta saber o potencial escalar para saber a força ou a energia, né? Mas isso não é o caso na elerodinâmica. Então, na elerodinâmica a gente sabe que para obter os campos eu preciso do potencial escalar e do potencial vetor A. Bom, e qual vocês chutariam que é o... Existe um potencial quadrivetorial? Qual seria o quadrivetor potencial? A gente, como eu tenho o potencial escalar, que tem uma dimensão, e o potencial vetor, que tem 3 dimensões, eu sei que são eles o quadrivetor potencial. E, de fato, só tem que tomar cuidado com a primeira componente aqui, que é V sobre C. Então, de fato, eu posso escrever o quadrivetor potencial, que nós vamos chamar de AMI, 4 componentes. O potencial escalar, na primeira componente, dividido por C, e as outras 3 componentes, as 3 componentes do potencial vetor A. Fazendo isso, eu posso obter o tensor de campo a partir do quadrivetor potencial, e então o F mini vai ser obtido a partir dessas derivadas. E então cada elemento aqui, né, vai ser uma derivada. Por exemplo, se eu quiser o F00, eu faço a derivada D0 x dA0 x mi 0. É bom ver que esse aqui é o covariante. Então, na primeira componente o sinal vai estar invertido, e nas outras... Mas se eu quiser o termo no outro extremo lá, o 3, 3, porque a matriz do F mini não é 1, 2, 3, 4, é 0, 1, 2, 3, né? Então a primeira coluna e a primeira linha são a 0, depois a 1, 2 e 3. E, bom, e assim eu consigo todos os termos. Por exemplo, então, lembrando, esse aqui é o tensor de campo, né? Então, se eu quero, por exemplo, o elemento 01, o elemento 01 é esse aqui, ó, né? Linha 0, que é a primeira, coluna 1, que é a segunda. E então eu vou ter que fazer essa derivada aqui. Se a gente fizer ela, né, então vai ser dA1 dx0 menos dA0 dx1, só que esse aqui é o contravariante. Então esse termo aqui vai mudar de sinal, né, vai ter esse menos aqui. Esse termo aqui não vai mudar de sinal, e então vai ser dAx, né? Quando eu fizer a derivada, essa vai ser a componente x desse vetor aqui, que dá o Ex sobre C. Eu posso pegar o F12, F12 quer dizer, essa é a linha 1, né? Essa é a coluna 0, 1, 2. Esse aqui então eu vou achar o BZ aí, se eu fizer a derivada do A2x1. Aqui o sinal não muda, porque o x1 e o x2, tanto faz se é covariante ou contravariante, é de x de y.
E então isso dá para ver que é a componente Z do rotacional do A. E o rotacional do A é o B. Então, por isso que dá o BZ. Então eu consigo montar, vocês podem fazer as outras componentes aí. O diagonal principal é mais fácil. E a gente obtém todos os termos do... E aí, bom, já que eu uso o tensor de campo para obter as equações de Maxwell, né? É uma... Será que tem uma maneira de obter as equações de Maxwell a partir... É claro que tem, né? Porque as equações de Maxwell, se elas são equações para os campos, elas certamente são equações para os potenciais. O que é diferente aqui é que talvez essa seja a maneira mais elegante de apresentar as equações de Maxwell. Tá? E como a gente faz isso? Bom, como a gente sabe qual é o formato como que o F mini depende do A, né? E como que eu obtenho as equações de Maxwell do F mini, essencialmente as equações de Maxwell saem dessa equação aqui. Tá? E vocês veem que tem uma soma aqui, né? Mas o fato é que essa equação aqui, como ela está aqui, pode não ser uma boa ideia tentar resolver ela. Então, se vocês lembram, né, quando a gente quer... A gente falou disso antes, né, quando a gente está resolvendo a equação para o potencial, porque essa aqui é a equação para o potencial, né, tá aqui. A equação de Laplace, ou equação de Poisson, né, porque tem a fonte aqui, então... Mas quando eu estou resolvendo a equação para o potencial, eu vou ter que me aproveitar das transformações de calibre para resolver a equação, ou seja, eu tenho que me aproveitar do fato de que, como o que interessa lá no fim é o campo, ou até nem é o campo, é a força, né? O potencial, eu tenho uma certa liberdade de mudar o potencial, porque mesmo que eu faça essa transformação de calibre no potencial, ele ainda continua dando a mesma força ou o mesmo campo. Né? Então, eu posso fazer o mesmo aqui, porque eu tenho essa liberdade no potencial. Na verdade, nesse caso aqui, eu posso escrever isso dessa maneira. Isso aqui seria um gradiente, né? Mas se eu tenho uma função escalar lambda aí, eu sempre posso somar a derivada dela no potencial e obter um novo potencial, e isso não vai mudar o campo, né? Ou não vai mudar a força. Então, qual seria o calibre que eu deveria usar? Você se lembra da nossa escolha lá atrás? Qual era a transformação que a gente escolhia? Né? Porque tem algumas que não... Eu tenho liberdade, isso é... Matematicamente, a minha liberdade é bem grande, mas tem algumas que não fazem sentido. Mas, em todo caso, né, não foi esse calibre que a gente usou, né? Eu acho que a gente usou o calibre de... Deixa eu ver aqui. Acho que a gente usou o calibre de Coulomb. Alguém lembra aí? Ou como é que ele era? Mas nesse caso aqui, o que vai funcionar, ou uma escolha acertada, é usar o calibre de Lorentz. Porque se vocês, vendo essa equação, talvez vocês lembrem de cabeça que nós tínhamos escolhido o divergente de A igual a 0, mas nesse caso aqui, nós vamos usar um calibre que é o divergente de A
igual a menos 1 sobre C ao quadrado, ou menos μ0 ε0, dv dt. Por que a gente... Qual é a... A gente já rapidinho consegue perceber por que essa é uma escolha acertada, né? Porque se vocês olham essa equação aqui, né, dá para ver que essa equação aqui, quando a gente escreve ela em 4 dimensões, ela fica desse jeito aqui. Tá? Então, em 3 dimensões era conveniente escolher divergente de A igual a 0. Parece que em 4 dimensões também, né? Porque para mim é mais ou menos o divergente essa equação, né? Aqui eu estou fazendo a derivada 0 da componente 0, a derivada 1 da componente 1, ou x, né? Derivada 2, ou y da componente 2, e assim por diante. Então vocês veem que fica bem bonitinho aí. E, bom, se eu escolho o dA de mi desse jeito, né? Voltando na equação lá, né? Vocês veem que eu estou deixando isso aqui igual a 0, né? Ou seja, a minha equação vira isso aqui, né? É isso, né? dAni dxni é igual a 0, ou dAmi dxmi. Essencialmente o produto escalar é igual a 0. E aí, se eu defino o operador da Lambertiano, que eu vou chamar de quadrado 2 aí, dessa maneira, né? Se eu expandir para as componentes equivalente a isso aqui, né? Ou seja, o Laplaciano menos μ0 ε0 derivada segunda no tempo. Então, definindo esse operador da Lambertiano, eu consigo escrever as equações de Maxwell da maneira mais elegante que eu conheço, que é essa aí. E a gente termina por aí. Perguntas?